A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Sem unidade não há esperança. Preste atenção. Finalmente o povo cruzou o Rio Jordão sobrenaturalmente. As nações inimigas souberam disso e os seus corações desfaleceram. Os inimigos hoje são os demônios que tentam impedir você de cruzar o Jordão e adentrar na posse da herança em Cristo. Mas assim como foi com o povo de Israel, assim é com você. Todos os seus inimigos estão amedrontados, porque sabe que em Cristo a herança te pertence. Ao cruzar o rio, diante deles estava a primeira posse da herança, a cidade de Jericó. Mas antes de possuí-la, o Senhor falou para Josué: circuncida o povo. Josué capítulo 5, do verso 2 ao 9. Os jovens cresceram no deserto, estavam fora da circuncisão e, portanto, fora da aliança feita com a descendência de Abraão. Logo estava desqualificado para a herança. Se tentasse possuir Jericó fora da aliança, seriam aniquilados. Pastor, o que representa a circuncisão para nós? Representa a unidade entre nós. A unidade é a expressão visível da aliança entre os filhos de Deus. A unidade é tão básica para o que alcança os objetivos, desde um time de futebol de rua, jogando por guris, até a Copa do Mundo. Todos dependem dela. Uma das figuras da igreja, e creio que é a mais ilustrativa dela, é que nós somos membros do corpo e juntos constituímos o corpo vivo de Cristo na terra. A primeira menção de unidade está lá em Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao 6. Em Gênesis 11, encontramos a primeira menção da unidade. Ela foi afirmada pelo próprio Deus e não por homens. A Bíblia diz que havia uma linguagem, uma só maneira de falar. Por causa disso, eles alcançariam tudo que intentasse no coração. A unidade é tão poderosa que mesmo contrário ao propósito de Deus, aqueles homens alcançariam o desejo que tinham a mesma linguagem. Quando falamos a mesma coisa, tudo o que Deus tem para nós, como igreja, acontecerá. A célula onde todos falam a mesma coisa alcançará a multiplicação de forma sadia. Os membros crescerão num ambiente saudável, rumo à plenitude de Cristo, e farão a diferença nessa geração. Pudera que no dia de Pentecostes, em Atos 2, na inauguração da igreja, Deus tornou-se a linguagem comum de todos os irmãos pelo batismo no Espírito Santo. Antes de realizar o que realizaram, Deus lhe mudou a linguagem de algo comum para algo espiritual. Uma das marcas de um crente cheio do Espírito Santo é que ele se submete aos outros irmãos. No livro da história da igreja, em Atos, encontramos 10 ocorrências da palavra unânimes, sendo que em todo o Novo Testamento há 12. A palavra unânimes no grego é homotatos. Segundo o Lexus de Strong, ela significa: a imagem é quase musical, um conjunto de notas é tocado, e mesmo diferente, as notas harmonizam em grau e tom, como os instrumentos de uma grande orquestra sob a direção de um maestro. Assim, o Espírito Santo harmoniza as vidas dos membros da Igreja de Cristo. Quando você nasceu de novo, você nasceu em unidade no Espírito. Por isso, ela é completamente possível entre nós. A palavra afirma que há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança da nossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Efésios capítulo 4, do verso 4 ao 6. No corpo existe a multiplicidade da graça, as diferentes funções e dons, mas somos todos
um só em Cristo. Enquanto o Espírito Santo visa manter consciente da nossa unidade no vínculo da paz, o diabo visa gerar problemas nos relacionamentos, tentando esfacelar a nossa unidade. Quando há unanimidade, há o sobrenatural em operação. A primeira meta de Deus está lá em Efésios 4:13. Descobrimos que a primeira meta de Deus no treinamento dos santos pelos ministérios quíntuplos é a unidade da fé, porque a unidade é o fundamento, o alicerce entre nós, é o ponto de partida do crescimento da igreja. A unidade é muito mais do que reunirmos juntos, ela tem que ser do coração. Fatores que mantêm a nossa unidade como igreja. Primeira coisa, o ensino. Não precisamos cantar os mesmos cânticos, nem ter os mesmos estilos musicais, nem seguir a mesma liturgia nos cultos. Não precisamos ter o mesmo estilo de prédio, nem de cores de parede. O que nos mantém unidos é o mesmo ensino. O ensino mantém a unidade da igreja. Paulo era muito zeloso pelo ensino. Lá em Romanos capítulo 16, verso 17 diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem que aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai deles. 1 Timóteo capítulo 1, verso 3 diz: quando eu estava em viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para admoestar as pessoas, certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Nós ensinamos os caminhos de Paulo. A unção apostólica de hoje somente edificam sobre os fundamentos do apóstolo no Novo Testamento. Cada igreja tem que ter o mesmo ensino. Se não houver divisão no ensino, haverá divisão no corpo, onde cada um, segundo o Senhor tem lhe distribuído, cada conforme o que Deus tem chamado. Assim eu ordeno a todas as igrejas. Se você está debaixo de uma determinada cobertura apostólica, você deve estudar a doutrina da igreja e seguir em unidade. A igreja sadia persevera na doutrina apostólica. Pensamento. Em Filipenses capítulo 2, verso 2, 4 e 2, nós vemos que o padrão da igreja de Cristo é pensar a mesma coisa. Quando estamos unidos ao cabeça, pensamos a mesma coisa. A divisão é a prova de que não estamos ligados ao cabeça que é Cristo. Estamos ligados somente à nossa cabeça. Entretanto, o corpo de Cristo não existe duas cabeças. Existe apenas uma, que é Cristo, o Senhor. A expressão em Apocalipse capítulo 1, verso 11 e 12. Os candelabros de ouro representam a igreja. Isso mostra que a igreja é constituída da mesma natureza de Deus, em expressão da sua glória e realeza. O ouro também fala da presença do Senhor, porque é a sua própria expressão visível entre nós. Todos temos o mesmo fluir na mesma presença. Não podemos aceitar em reuniões que sintamos a presença do Senhor sem ela estar presente. Temos que nos humilhar e orar até que o Senhor nos dê. Candelabros emitem a luz do Espírito. A luz é vida. Assim, o que nos une é a vida em Cristo em nós. Sempre que a vida de Cristo se manifesta entre nós, temos luz e comunhão. Unção da autoridade. No Salmo 133, aqueles que discernem o corpo de Cristo reconhecem a autoridade representativa da cabeça. Se o braço levanta, a mão segue. Se a mão está interligada ao braço, o ombro também está assim até a cabeça. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 e 13, Paulo revela 3 coisas que devemos expressar em comum para haver unidade. Devemos falar a mesma coisa, no verso 10. Quando há divisão no coração, não há entendimento nas palavras. A boca fala do que o coração está cheio. Devemos ter a mesma disposição mental, no verso 10. Ter a mesma disposição mental é ter a intenção na mente e no coração. Aprendemos uns com os outros em toda sabedoria e entendimento espiritual. O verso 3, devemos ter o mesmo parecer. Jesus afirmou que uma casa dividida não prosperará. Mateus 12, 25. Muitos casamentos não prosperam porque não há unidade entre os cônjuges. Eles lutam para prosperar.
O problema é que lutam entre si. Antes de ter prosperidade no negócio, obtenha unidade no seu casamento. Sexto, conselho do Senhor. Dê importância ao que temos em comum e não nas diferenças. Seja realista às suas expectativas. Lembre-se que você vem do pó. Não idealize os relacionamentos. Não julgue como um fariseu. Antes de falar do irmão, retire a trave do seu olho. Mateus capítulo 7, do verso 1 ao 5. Escolha encorajar em vez de criticar. Use somente palavras de graça. Recuse-se a ouvir fofoca. Pratique o método de Deus para resolver os conflitos. Apoie o seu pastor e líderes. O amor do Pai nos une. Em João capítulo 17, verso 22. Em 2 Pedro capítulo 1, verso 17. Jesus nos deu a sua glória para que sejamos um. A glória é saber que somos filhos amados do Pai, assim como Jesus. Sobre tudo que mencionei nessa mensagem, este é o ponto principal. Portanto, confesse a verdade sobre o amor do Pai, até que seu coração receba a luz verdadeira. Então, unirá e fluirá pelos seus relacionamentos. Aleluia. Pai, eu oro para que haja unidade na sua igreja, no coração de cada irmão, no coração de cada ministro, no coração de cada pastor, para que sejamos um só em Cristo Jesus. Amém? Em nome de Jesus, se você foi edificado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus e tenham unidade. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem um número do Pix que você pode nos ajudar, você pode nos abençoar semeando. E toda semeadura tem uma colheita. Eu tenho certeza que Deus quer te abençoar, que Deus quer multiplicar a sua sementeira. Faça a prova de Deus e veja o quanto próspero você é e quanto mais você será. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.